Boa noite a todos. Por meio dessas redes sociais, eu peço licença para entrar à casa de vocês para poder estar anunciando a palavra de Deus. É com muito temor que eu me coloco diante de Deus para poder estar trazendo essa mensagem. Como o Apocalipse é um livro profético, a Bíblia fala claramente que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar quaisquer coisa do livro dessa profecia. Porque se nós tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, a Bíblia fala claramente que Deus tirará a nossa parte, que é da árvore da vida. E se nós tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, Deus trará todas as pragas que está escrito no livro dessa profecia. Então, no livro do Apocalipse, contém bênçãos e maldição. Eu vou iniciar essa mensagem com o versículo 1 e 2 e 3 do Apocalipse, para deixar bem claro para vocês que o Apocalipse é a revelação das coisas que brevemente devem acontecer. Então Deus notificou a João, que é o servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele falou que não deixaria os cristãos sem saber do que está acontecendo. Então, Apocalipse é revelação. Vamos para o versículo 1, 2 e 3 de Apocalipse capítulo 1. Para que nós prossigamos para a terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos lá. Apocalipse, o título e assunto do livro. O título é Revelação. Algo que está sendo revelado. Algo que está sendo esclarecido. É revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse é revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então foi Deus que deu para o Filho dele. É tanto que tinha um livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Está lá em Apocalipse capítulo 6, de versículo 1 em diante. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não tem como evitar. Tem que acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então João era servo de Cristo e João recebeu a revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos, porque ele foi lançado lá por amor à palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não negou Cristo, o qual testificou da palavra de Deus, quer dizer, testificou, provou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. João, vou te revelar o que é, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E escreve num livro. Aí ele fala aqui no versículo 3, muitos têm medo do Apocalipse. Eu já não tenho medo do Apocalipse. Porque Apocalipse, a Bíblia fala, deixa aqui bem claro no versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e o que ouvem as palavras desta profecia. Deixa eu acertar um pouquinho, esse celular tá meio torto aqui. Pronto, tá bom. E guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Os dias estão se aproximando. O fim da era humana na Terra está se aproximando. Por isso que nós estamos vivendo todos esses acontecimentos desde a pandemia. Da pandemia para cá nada melhorou, só piorou. A maldade, a inflação, as destruições, a natureza em fúria.
Tudo isso já está avisando sobre a volta de Cristo. Já são sinais da volta de Cristo. E apostasia, abandono das Escrituras, já são sinais da volta de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus diz claramente: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Ele tenha misericórdia de nós, que nós venhamos perseverar. Perdão, que o aparelho deu uma virada aqui, mas eu não vou cancelar esse vídeo, não. Vamos continuar. Vamos continuar. Pronto. Nós temos que perseverar até o fim, porque o próprio Senhor Jesus diz que ser fiel até a morte, que dar-te-ia a coroa da vida. Daqui para frente, agora os cristãos verdadeiros vai aparecer, e os falsos também. Então vamos dar sequência aqui às cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas 7 igrejas, ou uma dessas 7 cartas, nós estamos sendo introduzido a uma delas. Uma dessas 7 cartas, nós vamos nos identificar com uma delas. Tá? Começando aqui, terceira carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Escreve para o anjo da igreja que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que separa a alma da medula. Aqui o Senhor Jesus está se apresentando como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. Não precisa de você esquentar a cabeça não, que eu conheço as suas obras. Você não engana ninguém. Não engana a mim, não engana a Deus, porque eu tenho 7 espíritos meus enviados por toda a terra. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando tanto os bons e os maus, com a finalidade de retribuir cada um segundo o proceder. Então nós temos que observar como que nós estamos conduzindo a nossa vida neste mundo. E a Bíblia deixa bem claro: vede como andai, porque os dias são maus. A Bíblia manda nós ser prudente. Tem pessoas perdendo a vida porque são imprudentes. Então, hoje, nesses últimos dias, vai aparecer os verdadeiros pregadores, assim como tem aparecido os falsos pregadores. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Olha onde nós estamos habitando, que é o trono de Satanás. Eu não posso ir contra as escrituras. A Bíblia está nos deixando bem claro que onde nós estamos habitando hoje aqui é o trono de Satanás. Vou falar sobre uma passagem bíblica que está dizendo claramente que esta terra está sendo o trono de Satanás. E as obras não negam. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levado ao monte para ser tentado, ele foi levado no alto monte e o diabo apresentou a ele todos os reinos da terra. E falou para ele: está vendo todo o reino deste mundo? Tudo isso foi me dado. Foi me dado quando? Segundo as escrituras, foi quando Adão e Eva pecaram, que o diabo entrou no mundo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aí deu ousadia ao Satanás, que usou uma serpente para enganar Eva. E ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E hoje a humanidade está pagando um preço muito alto. Mas Deus, com a misericórdia dele, com um plano redentor, enviou o teu filho em semelhança da carne do pecado, para na carne condenar o pecado. Por isso que a Bíblia fala: todos aqueles que vivem na carne, de maneira nenhuma podem agradar a Deus.
Então nós na carne, nós temos que ter consciência que nós na carne, nós não podemos agradar a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, vivei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então a carne e o espírito não se combinam. A carne pende para o lado do mal e o espírito pende para o lado de Deus. É aquele que for mais forte vai vencer. Por isso que a palavra de Deus fala, não façais o que for do vosso querer. Então nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Continuando aqui. Eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo e aqui é o trono de Satanás. E Satanás falou para ele, tá vendo? Tudo isso aqui foi me dado. Se você prostrado me adorar, te darei todo o reino do mundo. Tudo isso pode ser seu. Só o Senhor Jesus Cristo prostrar diante de Satanás. Só que o Senhor Jesus Cristo usou a própria palavra e falou para o diabo, Satanás, também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então nós temos que prestar culto somente a Deus. Por isso que muitas pessoas hoje estão recebendo milhões, estão recebendo muitas riquezas neste mundo porque está adorando o diabo. E adorando o diabo, a única coisa que o diabo quer é a alma dela. Vou dar tudo para você, que vou te dar fama, vou te dar dinheiro, vou te dar status, mas no fim eu ceifa a tua alma para o inferno. Você vai comigo. Eu sei que eu estou condenado ao lago de fogo, mas vou te levar junto. Então a única forma de nós nos livrar do lago de fogo é através da palavra. Não tem outro meio. Não tem outra forma de se santificar, de ser salvo. Só através da palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E só por meio da Bíblia que podemos receber a santificação. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Até hoje eu não descobri outro meio de ser salvo, se não for pela palavra. Prosseguimos aqui. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós. Segundo alguns historiadores, Antipas, se for pesquisar Antipas, é antipático, uma pessoa que não aceitava a coisa errada. E hoje no mundo, as pessoas que não aceitam a coisa errada é uma pessoa chata, uma pessoa insuportável. Porque hoje inverteu-se os valores. O que é certo virou errado e o que é errado virou certo. E hoje uma pessoa que gosta das coisas certas é uma pessoa chata, nojenta, enjoada, insuportável, porque gosta das coisas certas. Mas eu prefiro ser chato e enjoado do que procurar ficar fazendo as coisas erradas. Então aqui é onde Satanás habita. Mas olha, o Senhor Jesus Cristo ainda tinha poucas coisas contra essa igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Dentro dessa igreja tinha pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Eu não vou falar muito agora sobre a doutrina de Balaão, mas vai ter uma oportunidade que eu vou pregar sobre quem era Balaão e quem era Balaque. Só para resumir, Balaão era um profeta. Ele era um profeta interesseiro. E Balaque era um rei e ele queria amaldiçoar o povo hebreu. Só que Balaão falou para Balaque, não posso amaldiçoar porque aquele povo é um povo de Deus. Só para resumir, Balaão ele foi refreado, a insensatez dele,
pela jumenta. A jumenta falando por voz humana. Porque o anjo ia matar ele. Mas a jumenta percebeu e viu o anjo. E desviou. E o anjo falou para ele. Depois que ele abriu os olhos, o anjo falou para ele: foi a jumenta que me livrou de você. Porque eu ia matar você. A minha espada já estava desembainhada para te matar. Porque ele foi para onde Deus não queria que ele fosse. Porque Deus conhecia o coração daquele profeta. Então, aqui tinha aquelas pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Falsas, interesseiras. Balaão era um profeta interesseiro. Queria ganhar dinheiro com facilidade. Isso tem também dentro das igrejas. Tinha naquela época. E tem até o dia de hoje. Porque a Bíblia não é comida nem bebida. A Bíblia é o poder de Deus. Né? A Bíblia não é para ganhar dinheiro. A Bíblia é para salvar. E muitos têm usado a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Infelizmente. A Bíblia fala que farão de vós comércio. Os cães, os falsos obreiros, os falsos mestres. Eles não são pastores, são mercenários. Aqui também fala sobre essa questão. Continuando aqui. O qual ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Colocar tropeço para a pessoa cair. Para que contaminasse. Para que comesse do sacrifício dos ídolos, da idolatria. Sacrifício da idolatria é quando nós participamos de festas pagãs que tem alimento. Isso é oferecido aos demônios, segundo as escrituras, que está bem claro aqui, ó. Os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício dos ídolos e se prostituíssem. Oferendas dentro da própria igreja. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu também aborreço. Então Deus não gosta de coisa errada, o Senhor Jesus Cristo não gosta de coisa errada. Então ele apontou para aquela igreja, para aquele pastor, para aquele anjo, quais eram a falha deles. E eles tinham que mudar naquela questão. Porque no finalzinho de todas as cartas que ele escreve, ele fala: arrependa-te. Em todas essas cartas, ele no final ele fala: arrependa-te. Muda o teu comportamento. Abandona essas práticas. Arrependa-te. Pois, quando não em breve, virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então muitas pessoas hoje está sendo punida porque o próprio Senhor Jesus Cristo está batalhando com elas, com a espada da boca dele, que é a palavra. Que é a palavra de Deus. A palavra é espada. Aí ele fala aqui no versículo 17: quem tem ouvido, quer dizer, se vocês têm ouvido para ouvir, se vocês, ouvido fala, ouvido é espiritual. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não é morto, ele é vivo. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo ele fala através da palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Vai se alimentar. E na maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Vai ter uma pedrinha branca com um nome. E na pedra, um nome novo escrito, o qual ninguém sabe, senão aquele que recebe.
Então vai receber um nome novo, uma pedrinha. Somente quem receber essa pedra vai saber o nome que vai estar lá. Essa aqui é a recompensa que o Senhor Jesus Cristo tem para ao que vencer. Não seguir doutrina de Balaão, que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, a comer de coisa sacrificada a ídolos e a se prostituírem com ídolos, e também não pratica as obras dos nicolaítas. Não vou estender muito, mas depois vou falar sobre as obras dos nicolaítas. Então, não vou me estender muito sobre essa pregação. Cada dia, eu vou pregar sobre uma igreja para vocês entenderem. Será que nós estamos hoje dentro de uma igreja sendo idólatra? Participando de idolatria? Comendo coisa sacrificada a ídolos? Igual os pagãos? Porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou da morte para a vida, e o que permanece nele é a divina semente. Então o cristão tem que obedecer Cristo. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fala na palavra, nós temos que obedecer. Tanto que ele fala: não façais o que for do vosso querer, faça a minha vontade. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós nos santifiquemos. Porque o próprio Deus fala: sede santo porque eu sou santo. Se nós não nos santificar, de forma nenhuma nós veremos a Ele. E se nós nos santificar, porque nós temos esperança de alcançar a salvação. Não pelas obras, mas pela fé. Porque se for pelas nossas obras, as nossas obras segundo a Escritura, como se fosse trapo de imundície. Pelas obras nós não vamos ser salvos. Porque a Bíblia deixou bem claro: se nós falar que nós vamos ser salvos pelas obras, então para que serve o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Então a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele foi ferido, moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E ele vai ver o fruto penoso da alma dele e vai ficar satisfeito. Então nós temos que perseverar até o fim. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro: será que quando ele vier vai achar fé na terra? Será que nós vamos estar esperando ele? Aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então nós temos que aguardar. Então fica essa mensagem aqui para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. E vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Podem se inscrever no canal, que eu vou trazer conteúdo, só conteúdo bíblico. Tem muito mais revelações da palavra de Deus para passar. Tenham paciência, porque de acordo eu também tenho meu trabalho, né? Então eu tenho que trabalhar. E quando eu tenho as minhas horas de folga, eu vou procurar trazer conteúdo bíblico. Tem muito mais revelações das Escrituras. As pessoas que me conhecem já sabem, que está no grupo Mensagem do Evangelho. E desta vez agora eu resolvi me manifestar nas redes sociais para poder alcançar mais pessoas através da pregação do Evangelho. Por isso que o nome do grupo que eu tenho no WhatsApp era Mensagem do Evangelho. Não é para agrandecer ninguém, não era para me gloriar. O único que é digno de toda a glória, todo louvor é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Somente para ver se alcance algumas pessoas para a salvação eterna. Porque tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras. E se Deus me deu graça de conhecer a palavra dele, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que passar, levar essa mensagem de fé para mais pessoas. Mas por enquanto eu vou fazer essa pregação sobre o Apocalipse, vou levar até o fim. E futuramente eu vou trazer muito mais mensagens sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos do tempo do fim lá no livro de Ezequiel, também quero trazer. Isaías, livro de Daniel também, que fala sobre a revelação do tempo do fim. Mateus 24. Então tem muitas mensagens bíblicas. Salmos,
provérbios, tem muitas mensagens maravilhosas na palavra de Deus. Só que tem que saber interpretar. E a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo. Não existe duas interpretações, 3, 4, 10, 20 interpretações da palavra de Deus. Ela é uma só. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não quer confundir a mente de ninguém. Deus quer que nós chegamos ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo para a redenção das nossas almas. Porque o único intuito da palavra de Deus é nos alcançar. Porque Deus conhece. O Senhor Jesus conhece. Se nós morrer, sair deste corpo sem a salvação eterna, nós vamos perecer por resto da eternidade. E a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então tenha paciência que eu vou trazer muito mais mensagem sobre a grandeza de Deus. Porque o plano de Deus nas nossas vidas que é maravilhoso. Deus tem pensamentos bons. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. A vontade de Deus é muito melhor do que as nossas. E se nós perseverar na doutrina dos apóstolos, que são os 12 apóstolos de Cristo, pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo vai nos dar graça de alcançar a salvação e proteção durante o tempo que nós permanecer aqui neste mundo. A Bíblia fala que Deus enviará os anjos para que nos guarde em todos os nossos caminhos e nos sustente em suas mãos para que nós não tropeçamos com nossos pés em pedra. Porque tem muita pedra de tropeço nesta terra. A Bíblia fala orar e vigiar, então temos que orar e vigiar para que não caiais em tentação. Então, uma boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo nos guarde todo mal. Uma boa terça-feira, se Deus quiser, que Ele venha nos guardar de todo mal. Uma boa noite a todos.